Olá, irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus em cada coração. Estamos aqui mais uma vez, desta feita, para o nosso terceiro vídeo, terceira mensagem, e eu espero que o Senhor continue falando ao coração de cada um dos irmãos. Desta feita, o Senhor põe no meu coração transmitir ao coração dos irmãos a mensagem com o tema Sua Casa como lugar de bênção e poder. A sua casa como instrumento de Deus para que seja um lugar de bênção e de poder. O texto da palavra do Senhor que Ele coloca no meu coração para ministrar ao coração dos irmãos está no livro de Atos, capítulo 12. Eu peço que os irmãos meditem profundamente no que a palavra do Senhor traz a cada coração através desse texto. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado, poderoso Pai, mais uma vez, ó Pai, nós estamos transmitindo a Tua palavra por meio deste veículo tecnológico que é o vídeo, para que os irmãos possam ter acesso à ministração da palavra de Deus através do seu pastor. Em nome de Jesus eu peço que esta palavra possa achar guarida nos corações. Que eu possa ser um instrumento vivo de Deus, que o Senhor possa tocar este instrumento como o Senhor deseja, da melhor forma que o Senhor deseja, para que seja bênção na vida daqueles que estão me ouvindo e que todos eles possam se sentir alimentados pela palavra do Senhor. Senhor, eu te glorifico que em meio a toda essa turbulência, o Senhor tem se feito presente em nossas vidas e claramente guardando cada um de nós. Ó Pai, eu quero te pedir pelas famílias enlutadas em todo o mundo, famílias que estão sofrendo, chorando a perda dos seus entes queridos. Consola, ó Pai, neste momento em que efetivamente falta o consolo, que o Senhor possa ser aquele que estará na vida dessas pessoas trazendo conforto e, acima de tudo, que essas pessoas vejam o mal que se levanta sobre o mundo e queira o melhor de tudo que este mundo tem, que é a presença do Teu Santo Espírito para habitar na vida deles. Nos abençoa, nos guarda, que essa mensagem seja de bênção na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. O pano de fundo para a ministração da mensagem é a perseguição que estava sobre a igreja. A igreja estava sendo grandemente perseguida. A igreja estava passando por um momento bastante difícil. Se os irmãos lerem o livro de Atos, verás que até o capítulo 12, os discípulos, os apóstolos tinham sido presos algumas vezes, alguns inclusive já mortos. O capítulo 12 começa mencionando a morte de Tiago, irmão de João, a quem Herodes mandou matar. E muitos cristãos sendo mortos,
as arenas dos leões sendo lotadas por cristãos para morrerem. Mesmo assim, amados irmãos, a Bíblia diz no versículo 5 que a igreja orava, a igreja clamava, sobretudo pelo episódio mencionado na ministração do texto da ministração desta mensagem. O capítulo 12 de Atos narra a prisão de Pedro. Pedro tornou-se um contestador. Pedro tornou-se um defensor árduo do nome de Jesus e do Evangelho de Cristo. Aliás, papel que a igreja precisa exercer. Nós precisamos tomar este papel para cada um de nós, sermos defensores do Evangelho de Cristo onde quer que estivermos. Sermos defensores do Evangelho de Cristo sobre toda e qualquer situação. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele sempre será o caminho, a verdade e a vida. Em meio a qualquer situação, seja a perseguição ao próprio Evangelho, seja como essa pandemia que temos vivido, Jesus sempre será o caminho, a verdade e a vida. Pedro acreditava nisso. Tornou-se um defensor e por essa razão tão perseguido pelo Sinédrio. Por essa razão trancafiado como um marginal, por essa razão sendo posto em uma prisão e sendo guardado de forma ferrenha por soldados que ali foram postos para garantir que nada aconteceria de fuga ou de qualquer coisa desse tipo do apóstolo Pedro. Só que o que eles não esperavam, o que aqueles opositores do Evangelho de Cristo não esperavam, é o mesmo que talvez essa sociedade não tenha esperado, o milagre. E por que veio o milagre? A Bíblia diz que a igreja orava. Mesmo em meio à perseguição, a igreja orava, e não orava como uma igreja, como dizer, física. Não era esta a igreja que orava, não era uma igreja que se reunia em Jerusalém com um título de igreja, como a nossa igreja, a Batista Bíblica, a Congregação Batista Bíblica em Tancredo Neves, ou qualquer outra igreja com sua placa. Aquela igreja orava porque seus membros oravam. Onde quer que os seus membros estivessem, eles estavam em oração. Mesmo perseguidos, espalhados, afastados, eles clamavam, eles oravam, eles acreditavam que quando o mal se levantasse contra a igreja, o mal sairia derrotado, porque havia poder na oração. Então eles transformaram suas casas em lugar de oração, eles transformaram os lugares onde eles estavam em lugar de oração, em lugar de clamor. Pedro, mesmo preso, sozinho, trancafiado, cercado de soldados, ele não estava só. Eu arrisco a dizer, eu arrisco a afirmar que sequer Pedro se sentia só. Pedro sabia, irmãos, aquilo que eu espero que esteja acontecendo nos dias atuais, que havia clamor da igreja contra toda e qualquer perseguição, fosse a ele, fosse aos outros que estavam sendo levados às arenas, às prisões ou decapitados. Era uma perseguição tremenda que existia sobre a igreja de Cristo naquela época. Mas houve um milagre. A Bíblia diz, amados irmãos, que Pedro, versículo de número 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Caíram-lhes das mãos as cadeias. A Bíblia diz, irmãos, que uma luz iluminou as trevas da prisão. Uma luz iluminou aquela escuridão. A luz de Cristo ilumina em qualquer lugar que ela seja acesa. A luz de Cristo ilumina o final do túnel. A luz de Cristo ilumina os corações tristes. A luz de Cristo ilumina os desesperados. A luz de Cristo ilumina os trancafiados. A luz de Cristo quebra as correntes. A luz do Senhor, amados irmãos, faz com que se crie esperança e que nos tire das cadeias. Nós não estamos em uma cadeia domiciliar. Qualquer pessoa pode abrir suas portas e sair. Mas nós sabemos que a melhor opção é ficarmos em casa. Alguns estão desesperados por esse período dentro de casa. Então ore,
Ore e a luz de Cristo vai iluminar. A luz de Cristo trará o milagre. E trouxe, a Bíblia diz que as correntes que prendiam Pedro romperam-se. As cadeias, as algemas que estavam nas mãos de Pedro romperam-se. E Pedro foi livre. E Pedro foi liberto. E Pedro pôde ter a possibilidade de sair da prisão. No versículo de número 8, a palavra do Senhor diz que o anjo que ali chegara com a luz mandou que ele calçasse os seus pés e mandou que ele colocasse a sua capa para sair daquele lugar. Mandou ele se cingir, mandou ele se vestir. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios que nós devemos estar vestidos das armaduras de Deus. Eu quero trazer desta passagem de Pedro até lá em Efésios para que possamos meditar. Irmãos, não andes nu. Não fique desapercebidos. Que todos nós possamos nos vestir da armadura de Deus, para como soldados de Deus nessa batalha que estamos travando, possamos estar vestidos da forma que o Senhor quer que possamos estar vestidos. No caso de Pedro, era cingir-se com as sandálias e colocar sobre os seus ombros a capa. A Bíblia diz no versículo 9 que, e saindo, o seguia e não sabia se era real. Pedro duvidou até certo ponto se aquilo que ele estava acontecendo estava realmente acontecendo ou era uma visão, mas é interessante que ele faz tudo o que lhe é pedido. Ele faz exatamente tudo que o anjo lhe pede que faça. E nós devemos fazer isso. Fazer exatamente tudo que o Senhor nos manda fazer. Se é para orar, oremos. Se é para jejuar, jejuemos. Se é, amados irmãos, para pôr nosso joelho no chão, que coloquemos nosso joelho no chão. Mas que nós não desistamos de acreditar, de confiar que a luz de Cristo trará luz a essa situação toda que nós temos vivido. Que a nossa casa, apesar de estarmos trancados, que estarmos guardados, que estarmos fechados dentro dela, possa ser um instrumento de bênção e poder, que da nossa oração, que dos nossos cultos domésticos, que da nossa relação íntima com Deus dentro do nosso lar, possa sair solução para todo este problema. A Bíblia diz então que Pedro saiu daquela prisão, seguiu a luz, seguiu o anjo. Ele foi exatamente aonde o anjo mandara que ele fosse. E a Bíblia diz, amados irmãos, no verso 10, que ele passou todos os guardas e todas as portas e tudo que lhe prendia, ele passava. Eu não sei se exatamente os irmãos estão clamando dentro das suas casas. Eu quero fazer este apelo. É hora de ouvir a voz de Deus, seja através dessa ministração, seja através de oração que nós estamos fazendo pelos irmãos, seja através da lembrança de tudo quanto os irmãos ouviu antes. É hora de ouvir a voz de Deus. É hora de se levantar e fazer alguma coisa. É hora de passar os guardas que nos impedem. Antes, muitos diziam que não tinham tempo para Deus porque estavam extremamente ocupados. E agora, que você está dentro da sua casa, em quarentena ou em recolhimento social, lhe falta tempo? Ou você está ocupando o seu tempo com outras coisas? Então é hora de você levantar-se, passar pelas algemas que te impedem de adorar, passar pelas correntes que lhe impedem de adorar, pelas celas que lhe impedem de adorar, pelos soldados que lhe impedem de adorar, de tudo que lhe impede de buscar a Deus e buscar a Deus. É hora de buscar ao Senhor. É hora de obedecer a voz do Senhor e sair para onde o Senhor te manda, que é o lugar de adoração. Sair para o lugar que o Senhor te manda, que é para o altar. Sair para o lugar que o Senhor te manda, que é para a presença de Deus. Sair para o lugar que o Senhor te manda, que é estar em clamor, pedindo ao Senhor que faça um milagre.
A Bíblia diz que Pedro sai seguindo aquele anjo. E no versículo 10 diz que ele passa a primeira, a segunda guarda, chega à porta de ferro que dá para a cidade, qual se lhe abriu por si mesmo, e tendo saído, percorrer uma rua, logo o anjo se apartou dele. O milagre já tinha sido feito. O milagre já tinha tirado ele de casa, da prisão, desculpem. O milagre já tinha tirado ele do cárcere. Então, a Bíblia fala uma coisa importante. Pedro sabia exatamente para onde ir depois do milagre na sua vida. E diz o versículo 11, Pedro, tornando-se assim, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo que o povo dos judeus esperava. Esses dias eu vi um post, não me lembro da onde, como, se em algum status ou alguma mensagem, de alguém dizendo que quando passássemos essa tormenta, que muitos iam querer ir para as baladas, muitos queriam ir para a promiscuidade, muitos iam querer ir para tantas outras coisas, mas que era hora de ir para Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que o reconhecimento de que Jesus é tudo em nossas vidas, é o único que pode resolver situações impossíveis, porque Ele é o Deus do impossível, é vital. A Bíblia diz que quando o anjo apartou-se de Pedro, ele imediatamente acreditou, creu, que aquilo tinha acontecido em sua vida, porque o Senhor tinha feito aquilo em sua vida. Eu tenho orado bastante, confiado que o Senhor fará o melhor para as nossas vidas. Que só o Senhor fará o melhor para as nossas vidas. Só o Senhor nos arrancará desta prisão, seja da pandemia ou qualquer prisão que está cercando essa sociedade, a prisão da incredulidade, a prisão da falta de amor a Deus, de apego às coisas de Deus. Só o Senhor fará esta obra no coração dos homens. E nós, como igreja do Senhor, devemos tomar posse daquilo que está em nossas mãos, que é a posse da fé e do clamor e do entendimento que temos um Deus a quem buscar. Isso é em qualquer lugar que estivermos. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, no versículo de número 12 diz que, considerando ele isto que o que Deus tinha feito em sua vida, foi à casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. A Bíblia diz então que Pedro sai daquela rua onde ele tinha reconhecido o milagre de Deus em sua vida e vai até a casa de Marcos. E quando ele chega à casa de Marcos, eu não sei se foi pego de surpresa ou não, pois ele certamente conhecia o perfil, o caráter espiritual da mãe de Marcos. A Bíblia diz que ela havia se juntado a outras mulheres, versículo 12, e ali se reuniu com outras pessoas, e aquelas pessoas ali reunidas estavam em oração. Aquelas pessoas reunidas, versículo 12, considerava ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por seu nome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A Bíblia diz que aquela mulher se reuniu com muitos servos do Senhor em sua casa. Nós não estamos tendo a possibilidade de nos juntar com muitos, mas eu quero dizer o seguinte: na minha casa somos 4, na sua casa talvez 3, talvez 5, talvez 2, talvez apenas um irmão, mas se eu aqui me junto em oração, se em sua casa você se junta em oração com os seus, seremos muitos clamando. E quando muitos clamam, irmãos, quando a igreja do Senhor crê, o milagre acontece. Pedro pôde ali ver, amados irmãos, porque as cadeias caíram. A fé de Pedro, somada à fé da igreja que orava, versículo 5, somada àqueles crentes que se reuniram na casa de Marcos, da mãe de Marcos, em oração, fez com que toda aquela bênção ocorresse na cadeia. A Bíblia diz que no outro dia, Herodes procurou a Pedro e não achou. Ele não estava mais preso. Ele tinha sido liberto. Eu espero em nome de Jesus que amanhã ou em breve não possamos mais ver o coronavírus. Eu espero que amanhã ou breve
possamos ver a criminalidade diminuindo no nosso ambiente de convívio. Eu espero que amanhã ou breve nossos filhos, marido, esposa, parentes incrédulos possam ter entregue o seu coração a Jesus. Eu espero que amanhã ou em breve possamos ver a nossa igreja cultivando, colhendo as vitórias que o Senhor tem preparado para ela. Agora eu quero dizer-vos, tudo isso é fruto de oração. É fruto de nos aproximar de Deus. É fruto de confiar em Deus. É fruto de crer que a nossa casa pode ser um lugar de bênção e poder, que nós temos e devemos transformar esses dias difíceis, a nossa casa, em lugar da onde emana bênção e poder. Muito se fala da casa como uma extensão da igreja. Primeiro, irmãos, nós somos o templo de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Então, onde quer que o crente esteja, tem que ser uma extensão de adoração, tem que ser uma extensão da igreja. Seja no trabalho, seja em nossa casa, seja no supermercado, numa farmácia, na rua. Este é o momento de estarmos em casa, aqueles que podem. Então, faça da sua casa um lugar de bênção e poder. Faça como a mãe de Marcos. Faça como ela. Que enquanto o cárcere prendeu um homem de Deus, um apóstolo do Senhor, ela, uma mulher comum, uma cristã comum da sociedade, se pôs a orar e a chamar outros a orar com ela. Abriu suas portas, abriu sua casa para ser lugar de oração. E por isso as correntes se romperam. Que assim seja, através da sua casa. Que Deus os abençoe. Que Deus guarde sua casa, seus familiares. Que Deus nos abençoe profundamente, irmãos. Que seja um tempo de grande experiência com Deus. Que seja um tempo de grande crescimento espiritual. Escolha um livro para meditar, para estudar. Tenho dito, se alguém está lendo um livro, escolher um livro para meditar e está com alguma dúvida, liga para mim ou manda uma mensagem questionando, trazendo a sua dúvida, que na medida do possível o pastor vai estar ajudando a diluir essa dúvida. Então, vamos continuar em oração e vamos continuar fazendo da nossa casa um lugar que emana bênção e poder.